Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Eduardo Brito, professor de Geografia, e estou aqui com você hoje para discutir alguns temas importantes a respeito da urbanização. Vamos lá? Aluno e aluna, vestibulando, vestibulanda, Enemzeiro, Enemzeira deste Brasil todo. Fiquem atentos porque o tema urbanização é um tema bastante recorrente nos vestibulares. E nestes vestibulares e neste Enem, nós, professores de Geografia, temos certeza de que mais uma vez este tema vai aparecer nas questões de Geografia. No entanto, cuidado, você precisa dominar conceitos. E por isso, eu vou trabalhar agora com você alguns conceitos importantes a respeito da urbanização. Vamos lá? O primeiro conceito importante é o próprio conceito de urbanização. Você não pode confundir urbanização com o crescimento da cidade, o crescimento físico da cidade. É lógico que isso é uma consequência da própria urbanização. Mas a urbanização é um conceito demográfico, que envolve demografia. É quando você tem um crescimento abrupto da população urbana em detrimento à população rural. Este é o ponto primordial. Então, saiba conceituar população urbana, população rural, população que vive nas cidades, população que vive no campo. Este já é o primeiro conceito que você precisa dominar quando falamos de urbanização. Muito bem, um outro ponto importante que eu destaquei a você dentro desse processo envolve outros conceitos importantes associados a essa urbanização. O primeiro deles é o conceito de conurbação. Conforme as cidades vão crescendo num sentido horizontal, você tem dois tipos de crescimento, o vertical, que é a verticalização das cidades, que são os prédios, que vão crescendo cada vez mais, ocupando mais ainda o espaço urbano. E você tem o crescimento horizontal da malha urbana da própria cidade. Esse crescimento horizontal, ele vai proporcionando, que você está vendo aqui, ó, este crescimento das cidades ao passo que ela vai se unindo. Ou seja, as cidades e sua união provocam um fenômeno que nós chamamos de conurbação. O que é essa bendita conurbação, então? É a junção urbana das cidades. No entanto, com o passar do tempo, uma cidade importante, como por exemplo São Paulo, como por exemplo Salvador, como por exemplo Belo Horizonte, ela vai se juntando e vai formando uma região com várias cidades, que é o nosso próximo conceito, região metropolitana. Essas cidades vão se unindo e essa união, essa conjunção, essas cidades vão conurbando, vai formando uma região de cidades com uma cidade mais importante. Mais uma vez, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador. E esta cidade importante, ela polariza o entorno destas cidades que vão conurbando no seu entorno. Ou seja, temos o conceito de região metropolitana. Conceito de região metropolitana é quando eu tenho uma cidade de alto nível hierárquico e importância e que ela vai conurbando cidades do seu entorno. Região metropolitana. No Brasil, o governo federal concede aos estados o direito de determinar as suas regiões metropolitanas. Por que aos estados? Porque elas vão compartilhar serviços. Podem compartilhar serviços de transporte, podem compartilhar serviços de saneamento, ou seja, serviços públicos para as cidades que compõem essa região metropolitana. Portanto, região metropolitana, a conurbação de cidades com uma cidade mais importante em relação a todas as outras que estão no seu entorno e conurbadas, juntas, unidas, ok? Não vai confundir o conceito de região metropolitana
com metrópole. Metrópole é a própria cidade. Metrópole é a cidade de São Paulo. Metrópole é Salvador. Metrópole é Belém do Pará. Região metropolitana é quando conurba em relação ao entorno. Já metrópole não depende do estado determinar se ela é uma metrópole ou não. É a sua hierarquização, o seu nível de importância. O que uma metrópole tem que outras cidades não têm? Ela tem serviços, ela tem rede de finanças, ela tem uma importância econômica, ela tem um raio hierárquico que outras cidades dependem dela. Por exemplo, São Paulo. São Paulo tem um nível hierárquico que extrapola as fronteiras brasileiras. Portanto, São Paulo é uma metrópole global. Salvador tem um nível hierárquico que extrapola a sua região Nordeste. Ela abrange todo o nosso país em nível de importância, em nível de hierarquia. Portanto, ela é uma metrópole nacional. Já Belém do Pará tem um nível hierárquico de importância relacionado a serviços prestados, a finanças, a economia, que está hierarquizando a sua região. Portanto, ela é uma metrópole regional. Então, não vai confundir conceito de região metropolitana com metrópole. E metrópole tem uma hierarquização. Metrópoles globais, regionais e nacionais. Ok? Muito bem. Mas as nossas metrópoles, as nossas cidades em si, elas vão ganhando um nível hierárquico de tamanha importância que elas também vão ganhando outras conceituações. Por exemplo, cidade global. Como é que nós definimos uma cidade global? Global, o próprio nome já fala. Ela está inserida dentro do contexto de globalização. Então, ela está ligada com redes de serviços, finanças, redes bancárias, bolsas de valores, em uma conexão com outras cidades do mundo. O nosso maior nível hierárquico de uma cidade global são as cidades alfa, como por exemplo Londres. É a nossa principal cidade global em nível mundo. Depois você tem as cidades beta, cidades globais beta. Neste caso, a nossa São Paulo. E você tem as cidades globais gama. Neste caso, Rio de Janeiro. Então, cidade global, nível de globalização, de conexão, de estar interagindo dentro do processo globalizatório, do fluxo de informações, serviços, finanças, capital, transnacionais. Ok? Em seguida, nós temos o conceito de megacidades. Você não vai confundir o conceito de megacidade com cidade global. Megacidade ela pode estar aquém da contextualização, por exemplo, da globalização. Para ser uma megacidade, basta ter um conglomerado urbano acima de 10 milhões de habitantes. São consideradas, então, megacidades. Cidade do México, Tóquio, São Paulo, Laos. Então, são exemplos de megacidades. Tem surgido um conceito chamado metacidades, que são as cidades acima de 30 milhões de habitantes. Um conceito novo, onde se enquadra apenas Tóquio. Tá? Mas megacidade acima de 10 milhões de habitantes. Não confundir, não importa se ela está dentro de um contexto globalizatório ou não. Passou de 10 milhões de habitantes, é megacidade. Ok?